Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Quantos irmãos localizam o texto bíblico sagrado? Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder retornar a esta casa. Existem igrejas que nós passamos, e a igreja passa. E nós passamos também em muitas igrejas. Porém, existem lugares que nós passamos e a igreja fica no coração, fica na memória, fica nas orações. E a igreja da De Bueno, para mim, é essas igrejas. Que é quase impossível você passar por aqui e não querer voltar outras vezes. É quase impossível estar neste ambiente e não querer retornar para viver tudo que Deus faz aqui. Nesses 22 anos, muitas vidas foram restauradas e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos vossos pastores, pastor Edmar, pastora Lélia. Deus abençoe. E que a boa mão de Deus continue sobre a vida dos vossos pastores. Que Deus continue usando. Eu digo sempre que ter pastores abençoados é um privilégio, viu, meus irmãos? É um privilégio. Esse altar recebe grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, instrumentos do Senhor nessa nação e fora. Entretanto, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos esses 22 anos, quem os alimentou foi os vossos pastores. O melhor pastor, o melhor pregador de uma igreja não é aquele que vem porque daqui 50 minutos eu vou embora, mas é aqueles que toda semana você está aqui e eles têm um pão quente do céu para entregar ao seu coração. Então você agradeça a Deus pelos pastores que vocês têm, pela igreja que vocês fazem parte, porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de morar aqui em Goiânia para congregar aqui, e não tem esse privilégio, e às vezes você tem e não valoriza. Você pode aplaudir a Deus pela vida dos seus pastores? Glória a Deus. Pastor Vitor, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração, todos os amigos que eu tenho nessa casa, que Deus continue abençoando. Eu estou com meu coração um pouco emotivo, porque eu viajei e deixei o meu filho internado. E hoje, acho que eu fiz umas 15 chamadas de vídeo com ele, para animar, fiz careta, dancei na frente do celular, para ver um sorrisinho dele, mas ele ainda está internado. Então peço oração aos irmãos pela vida dele, pela vida do... Eu disse para vocês das outras vezes que eu estive aqui, eu sou pai de 4 filhos, né? Do Tiago Júnior, do Tiago Filho, da Axa Radassi e da Zípora Isabelle. É muito filho, irmão. É muito filho. E aí o mais velho, que é o Tiago Júnior, ele está com um vírus e está tendo que ficar lá no hospital, e o coração de pai, a gente fica assim, complicado. Mas eu creio no Deus que enquanto eu estou aqui, eu vou falar de novo porque talvez você esteja na mesma situação. Enquanto estamos aqui, esse Deus não tem limite geográfico para operar. Eu creio num Deus que enquanto a igreja ora, Ele envia um anjo lá na cadeia para livrar a Pedro. Eu creio num Deus que enquanto nós estamos aqui, pode terminar o culto e eu receber a mensagem que todas as línguas que está no pescoço do meu filho vai desaparecer e ele pode receber alta. Eu creio num Deus que faz milagres. Você crê nisso? Eu creio nesse Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deixa eu perguntar, tem crente cheio do Espírito Santo aqui, irmãos? Tem crente pentecostal aqui? Então sorria para esse crente mais bonito que estiver perto de você. Se não tiver alguém muito bonito, pode olhar para mim aqui e diga para ele assim: se você é pentecostal, me dá um sinal aqui hoje.
Porque existe o crente pentecostal e existe aquele sabor pentecostal, que fala que é pentecostal, fala que dá glória a Deus, fala que dá aleluia. Se chegou aqueles hoje sabor, Jesus te pega aqui hoje, tá? Glória a Deus. Capítulo de número 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo 2. Quem achou, diga amém. Vamos lá, vamos ler. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Disse-lhes, vamos lá, meu maestro: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Aí o texto continua. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Dá tempo de ir embora, tá? Dá tempo de ir embora. Meus amados irmãos, minhas irmãs, eu sou pentecostal até os ossos. Pastor, tem como ser pentecostal até os ossos? Tem, biblicamente tem. Porque até osso de crente pentecostal ressuscita quando joga o corpo na cova. Então eu sou pentecostal até os ossos. Eu nasci numa igreja pentecostal. Eu amo esse movimento pentecostal e acredito que a igreja nasceu no fogo, vai viver no fogo e vai subir no fogo. E eu creio claramente que aqueles que nasceram no fogo não se contenta com fumaça. Pentecostal, que é pentecostal, meu irmão, ele crê na Bíblia por completa. Ele crê em tudo que a Bíblia tem para lhe oferecer. E, pensando nisso hoje, eu quero poder conversar com vocês sobre um amigo muito especial que eu tenho, que depois que eu o conheci, a minha vida mudou totalmente. Esse amigo, muita gente conhece ele de ouvir falar. É isso que vai acontecer no texto que nós lemos. Paulo, ele chega numa cidade chamada Éfeso, uma cidade que vocês sabem era comandada pela idolatria, pelo templo da deusa Diana, e ali multidões e multidões iam todos os dias para aquele local para se prostituírem em forma de culto, até que Paulo chegou na cidade. Paulo chegou na cidade, só que a cidade já estava evangelizada, mas como eu disse para você, lá não estava de verdade os pentecostais, estava o sabor pentecostais, aqueles que até acham que são alguma coisa, mas não são. E Paulo observa isso nas características deles, porque Paulo vai fazer uma pergunta bem básica e vai dizer para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? E pasmem vocês, senhoras e senhores, que um olha para o outro e diz: Espírito Santo, o que é isso? É de comer? Eu estou falando de crente, eu estou falando de gente que, se fosse hoje, tinha toda a autoridade de ser membro de uma igreja, porque a Bíblia diz que eles eram batizados nas águas, mas para arrependimento, só que não tinham conhecido o Espírito Santo. E um olha para o outro e diz assim: Espírito Santo, o que é isso? É de comer? Espírito Santo, quem ele é? O que ele é? E isso me preocupa, porque nós estamos vivendo um tempo em que a necessidade dos crentes buscarem o Espírito Santo parece que está esfriando. Tem gente que acha que não precisa mais ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. Já tem uma turma no nosso meio que está pregando que o falar em línguas estranhas não é mais para a nossa época, e é algo opcional, é algo lá para trás.
locais, mas 4 vezes no livro de Atos teve a descida do Espírito Santo. E as 4 vezes você vai ver a evidência do falar em línguas estranhas. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo, e a evidência primeira é o falar em línguas estranhas. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui ainda não fala em línguas estranhas? Levante a mão. Quem não fala? Quem não fala? Quem aqui não fala? Levanta a mãozinha assim lá em cima. Se eu falar para você que hoje é o último dia que você fica sem falar em línguas estranhas, você vai acreditar? Porque todo o ambiente está preparado, e eu creio que nesta noite de encerramento Deus vai batizar alguns irmãos aqui com o Espírito Santo. E eu creio que aqueles que falam em línguas estranhas, mas há muito tempo pararam de falar, hoje é o dia de Deus te renovar. Você está em uma Assembleia de Deus, e nós somos pentecostais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, da evidência de falar em línguas estranhas, e eu creio que hoje Jesus vai te encher, e você vai sair daqui hoje falando em novas línguas. Eu creio, irmãos. Aí quando você fala de batismo com o Espírito Santo, tem muitos crentes, meu pastor, muito bom ver o senhor sempre bonito, elegante. Um dia eu vou chegar lá. Tem muita gente que está dentro da nossa igreja e está falando que não precisa mais falar em línguas estranhas. E tem os crentes que dizem assim, se ele quiser, se ele não quiser. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é opção, é necessidade. Vou repetir para você entender, ser cheio do Espírito Santo não é opcional, é necessidade. Quando você vai comprar um carro, você escolhe os opcionais, não escolhe? Eu quero com airbag, eu quero um carro assim, eu quero um carro assado. Mas tem como você falar assim, eu quero um carro sem roda, eu quero um carro sem motor? Porque não é opção, é necessidade. E culto sem o Espírito Santo se torna reunião social. Igreja sem o Espírito Santo se torna um clube, se torna um Rotary, se torna um Lions, onde as pessoas só vêm para conversar. E o que faz esse ambiente ser um ambiente diferente não é o nome do pregador, não é o nome da igreja, não. O que faz esse ambiente ser um ambiente diferente é porque quem está aqui se chama Espírito Santo. E se ele está aqui nesse ambiente que é onde ele gosta de operar, a gente sabe que quem chega triste sai alegre, que quem chega enfermo sai curado, que quem chega destruído. E eu sei que essa igreja há 22 anos tem pregado a evidência do Espírito Santo no nosso meio. A prova disso é que cada ano que passa, Jesus aumenta os fiéis, porque quando tem o Espírito Santo tem salvação, tem libertação. Você já viu o culto sem o Espírito Santo, irmão? Você já deve ter participado já. Já viu o pregador sem o Espírito Santo? Meu irmão, ele até encanta aqui, mas não toca aqui. Que você fica uau, mas não muda nada. Irmãos, eu estou cansado, eu vou falar, Jesus. Eu estou cansado de um evangelho teórico. Estou cansado de ver gente falar que Jesus cura e a gente não vê cura. Não te incomoda, não? Você lê na Bíblia que a sombra de um pescador curava, e a gente é medroso para orar para enfermo. Sabe o que é isso? Falta de combustível chamado Espírito Santo. Porque a gente se acostumou com um ambiente que a gente, não, tá bom, eu quero ir lá, levantar minhas mãozinhas, assim. Mas não quer viver essa evidência, essa glória, essa presença. E eu falo que ser cheio do Espírito Santo é algo que precisa ser necessidade nossa. Irmão, você tem que ficar apaixonado por Ele. Você tem que sair de casa. Porque eu vejo os crentes virem para a igreja hoje, parece que está fazendo favor para Jesus, irmão. Já percebeu? Tem gente que chega arrastado. Hoje tem culto. Aí vem e senta. Levanta a mão, irmão. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Mas não tem, irmão, não tem motivação nenhuma. Agora imagine você, minha irmã, se arrumando para vir para a igreja, fazendo a chapinha. A unção é tanta que você até fumaça. E você aqui, ó. E falando, Senhor, tá vendo esse cabelo aqui, que eu estou tentando alisar?
Não é para ir para balada. 5 pessoas. Não é para ir para forró. Graças a Deus no Goiás não tem forró. Não é para ir para boate, mas é para ir na sua casa te adorar. Senhor, tá vendo essa roupinha? Porque tem gente que sai do culto e diz assim: nossa, pastor, que culto frio. O que existe não é culto frio, irmão, é crente frio. Porque a gente pode cair no mesmo erro desses rapazes. Está na igreja, mas não saber quem é o Espírito Santo. Está no culto, mas nunca ter conhecido o Espírito Santo. E hoje eu não vim aqui tanto assim trazer uma mensagem teológica, até porque vocês ouviram só palavrão. No bom sentido, tá, meus irmãos? De domingo para cá. Hoje vocês estão vindo com alguém que a caneca é rasa e a corda é curta. É o arroz e feijão, mas o arroz e feijão que Deus colocou no meu coração é para você sair daqui hoje com uma experiência. Você vai sair daqui hoje falando em línguas. Você está proibido sair daqui hoje sem falar em línguas estranhas. Porque a minha preocupação é que as pessoas estão vindo para a igreja e não tem mais sede de buscar o Espírito Santo. Não tem mais, pastor, mas todo aquele que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Sim. Mas o manifestar dele é a partir de Atos 2. E a partir de Atos 2 foi como, irmão? Foi com o Espírito Santo descendo e empoderando. Atos 8, Atos 10, Atos 19. Essas 4 vezes você vai ver o Espírito Santo descer. Houve a exposição bíblica e depois, em Atos 10, Pedro não conseguiu nem terminar de pregar. E o Espírito Santo já desceu. Só que hoje eu vim aqui para colocar sal na sua boca. Como assim? Você tem que sair daqui hoje dizendo assim: eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio. Irmão, e o que faz a diferença é ser cheio do Espírito Santo. Eu estava pregando num evento esses dias agora, num ginásio. Não vou falar onde que é não. Mas estava uma galera do gospel top. Irmão, cantaram, pastor Edmar, cantaram. E não aconteceu nada. Aí na hora lá da oferta, falou: irmão, tem uma menina aqui, filha do pastor, não sei da onde, que para vir cantar na hora da oferta. Subiu aquela menininha feia, irmão. Que eu olhei, eu falei: essa menina não tem semancol, não? Eu julgando. Falei: ela não tem semancol, não? No meio desse monte de tubarão, ela veio cantar. E ela pegou o microfone com a mãozinha assim e começou a cantar. Irmão, com 5 minutos, a glória de Deus despencou de fazer galo na cabeça. Era gente correndo para cá, era gente correndo para lá, gente voando. Da hora que eu fui a subir para pregar, eu demorei uns 10 minutos para a igreja dar aquela acalmada, porque o fogo de Deus pegou. E eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou para mim: eu não preciso de nome. Eu não preciso de gente famosa. Eu preciso de alguém que creia no meu poder. Oh, glória a Deus. Quando a gente entender isso, meu irmão, não importa quem estiver pregando, não importa quem estiver cantando, a gente sabe que aquele que movimenta a igreja já chegou aqui, e ele se chama Espírito Santo. Quem veio aqui nessa noite para ser cheio desse Espírito, diga glória. Como eu falei, hoje eu vou colocar sal na sua boca. Oremanja sai. Alamanchore badarabacanda lava. Eramanchore labarabachuri bicandarabahai. Minha mãe é mineira, fui levar minha mãe para conhecer o mar. Minha mãe foi cheia de boia, irmão. Boia na cabeça, boia no pé. E na hora que nós chegou lá, nós já estava procurando o Nemo. Mergulhava, e minha mãe no raso, assim, ó, chutando água no raso. E eu de longe, eu falei: meu Deus, que obra é essa? E ela chutando água assim de longe. De repente, a onda vinha, ela fazia assim, ó. Na hora que eu vi aquilo, irmão, eu falei: que é isso? Da hora o Espírito Santo falou comigo: meu filho, tem gente na minha casa que está do mesmo jeito. Vem para o culto cheio de boia. E só fica no raso. Ai, pastor, vai que o Espírito Santo pega e eu rodo.
Vai que o Espírito Santo me pega, eu pulo, aí fica só aqui, aí só fica só no arrepio. Já viu as pessoas assim? Como é que foi hoje? Já arrepiei. Irmão, o Espírito Santo não arrepio não, irmão. Se a tua esposa te der um beijo no pescoço, você arrepia. Se não arrepiar, gabinete. Tem que arrepiar. Se você estiver andando no escuro e um gato miar, você arrepia. Esquece até que é crente, faz o sinal da cruz. Espírito Santo não arrepio não, meu irmão. Ai, pastor, mas eu fui no culto e eu chorei. Meu irmão, tem gente que é tão motivo que se pisar numa formiga acha que é assassino. E chora. Tem gente que qualquer coisa chorou assistindo o Crepúsculo. Lagoa Azul, agora eu fui longe. Só os irmãos os assembleianosauros vai lembrar do Lagoa Azul, né? Meu irmão, não é você chorar. Aí o outro falou, ai pastor, Espírito Santo é quando eu rodo e eu pulo. Não, meu irmão, tem gente que roda, pula e é fofoqueiro. Mas ninguém dá aleluia agora, mandou sozinho, aleluia. Tem gente que roda, pula e compra e não paga. Tem gente que roda, pula e sai mentindo para tudo quanto é lado. Espírito Santo é muito mais do que uma força. Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele espera com você ter relacionamento. Relacionamento não só no culto. Porque eu vejo gente que só fala em línguas estranhas no culto, já percebeu? Que a gente criou uma ideia que para falar em línguas estranhas tem que ter um mover. Não, tem que estar acontecendo assim um mover. Aí o irmão canta o hino, eu venho para frente, não, meu irmão. Meu irmão, tem dia que eu acordo já falando em língua estranha. Já olho para minha esposa e só língua estranha. Aí minha esposa fala, hoje não toca nele não, que ele está dando choque. Tem dia que eu pego o carro, esse dia atrás aí, eu cheguei no aeroporto e eu fui conversar com a moça do check-in em língua estranha. E a moça era crente também, me respondeu em língua estranha. E nós língua estranha de lá e eu língua estranha de cá. E quem estava na fila não entendendo nada. E ela começou a chorar e Deus já me mostrou a vida dela. E a hora que eu terminei de falar com ela, Deus mostrou a minha vida para ela. Aí foi revelação trocada. E a glória de Deus pegou e eu quase perdi o voo. Tem dia que eu entro no avião falando em língua estranha. Eu almoço falando língua estranha. Paulo, ele vai fazer um tratado dizendo que ele falava mais em língua estranha do que todos. Aí diz, não pastor, ele falava em outros idiomas. Que outros idiomas, irmão? Se ele fala que quem fala em línguas edifica a si próprio, era outro idioma? E quem fala em línguas fala em mistério. Mistério você entende? Você entende mistério, irmão? Eu estou a raiva, pastor, quando chega alguém para mim e fala assim, ó, Deus tem um mistério com você. Eu falo, então não serve não, porque eu não entendo. Tem que ser o revelado. Deus tem um revelado para você. Aí eu entendo. Agora, quando fala em mistério, mistério é só com Ele. Não consigo entender. Diga glória a Deus. E aí eu fico olhando aquilo e falei, Senhor, mas a minha mãe não entrou. E o Senhor falou para mim, tem gente que só fica no raso. Dá um sorriso para quem está perto de você e diga assim, chega de raso. Diga, hoje não vai ser só arrepio, não vai ser só choro, vai ser preenchimento de poder. Diga assim, tem coragem de vir para o fundo hoje? Tem coragem de vir para o fundo hoje? Aí em cima, tem coragem de vir para o fundo hoje? Aqui embaixo, tem coragem de vir para o fundo hoje? Tem coragem? Então diga para Ele, Senhor, eu quero ser cheia hoje. Eu quero falar em novas línguas hoje. Eu quero ser tomado pela Tua glória. As esposas, levantem as mãos. Abaixe as mãos. Os esposos que as esposas sentam do seu lado quando você está dirigindo. Vocês já passaram por isso? Eu estou dirigindo e a minha esposa fica, aqui é 50. Ao radar. Está levando boi? Vai devagar. Ao quebra-mola. Irmão, aquilo vai irritando a gente. Então, a hora que eu paro o carro e falo, quer dirigir? Ela fala, não. Pode dirigir, eu só estou aqui para te falar. E esse dia eu estava acontecendo assim, o Espírito Santo falou comigo, tem gente na minha casa que é do mesmo jeito. Vou falar, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas sabe qual que é os medos das pessoas hoje? Ai, pastor, eu vejo as pessoas, vai que ele me pega, eu faço isso. Tem gente que tem medo, irmão. Fala assim, pastor, e se ele me pegar e eu rodar? E se ele me pegar e eu pular? E se ele me pegar e eu chorar? Irmão, em nome de Jesus, hoje, senta no banco do passageiro. Coloca o volante na mão do Espírito Santo.
E fala para ele: faz o que o Senhor quiser. Culto bom, minha irmã, é quando você sai descabelada, viu? Parecendo o Capitão Caverna. O que foi? Estava no culto. Chorou tanto que saiu parecendo um urso panda. E alguém fala: mas o que está acontecendo? Você falou: não, eu cheguei lá, eu comecei devagarzinho, de repente eu já quebrei o vaso, já derramei nos pés dele. Está todo mundo dizendo: mas não é para fazer, eu não estou ligando se você está gostando, se não está gostando, eu não estou ligando se isso sai do seu contexto teológico perfeito, mas eu sei o que ele fez na minha vida, então eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou adorá-lo de uma maneira que eu ainda não fiz. Quem aqui veio para entregar o melhor para Ele? Oh, glória! Orebacante, oriande, calamarabara, xandarabaraia. Orabacanda, labasuribicanda, araba. Arabadarabaia, suribicanda, araba. Escute, por favor. Escute, por favor. Eu lembro que na faculdade um amigo meu chegou para mim e disse: Tiago, você é pastor, né? Eu falei: sou. Mas você é pastor que prega? Eu falei: não, que voa. Ele disse: não, estou falando a verdade. Eu falei: eu também. Tem os cultos, dependendo dos cultos. Ele disse: tá, eu queria assistir uma palestra sua. Irmão, quando você vai trazer alguém? Fala a verdade. Quando você vai trazer alguém para vir para a igreja, você não fica escolhendo o culto? Você fala... Aí você até pergunta, liga na secretaria: o pastor vai pregar hoje? Para você ter a certeza que a pessoa vai vir e vai ouvir uma boa palavra. Não é assim? Ou então você fica escolhendo o culto. E eu fiquei: Senhor, que culto que eu levo ele? Falei: se eu levar ele, né? Não. É muito pentecostal, ele vai assustar. Aí eu vou levar ele tal dia. Também não. É dia de ensino, o pastor vai, que é no dia que o pastor vai, ó. Aí lá tinha o culto da vitória. Eu falei: é esse. Pega a chave, come a chave, englória a chave. Ele deve estar precisando de alguma chave. Eu falei: eu vou levar ele no culto da chave. Na hora que eu falei: vou levar ele lá, o Espírito Santo falou comigo: tá com vergonha de mim? Falei: não, leve ele na vigília. Ó, cadê os crentes que gostam do poder aqui? Eu falei: vou levar na vigília. Eu falei: na vigília. Eu falei: Senhor, ele não, você tem crente que não vai, imagina não crente. Cheguei nele e falei: Guilherme, eu falei: ó, sexta-feira agora tem uma vigília. Ele: vigília? Eu falei: vigília? O que é vigília? Eu falei: culto de madrugada. De madrugada? Eu falei: madrugada. Que hora começa? Eu falei: 11 horas. Ele: que hora que termina? Eu falei: aí tem hora para terminar não, meu irmão. Aí é a hora que Jesus quiser. Ele falou assim: mas como que vocês sabem que ele quer? Eu falei: vai para você ver. Irmão, você já orou para Deus fazer as coisas diferentes no culto? Eu no carro dirigindo, ele sentado aqui, mais um amigo aqui, ele sentado atrás, e eu dirigindo, orando, eles conversando, e eu indo orando: Senhor, eu sei que o Senhor fala no vento, no fogo, no trovão, mas hoje, fala na brisa. Que seja aquele culto assim, ó: ei, lindo, ô bichinho de Jacó, povinho de Israel. Senhor, não deixa os crentes, eu orando, não deixa os crentes pular hoje não, Senhor. Porque Jesus, primeira vez, já vai assustar, Senhor. Assim, deixa eu devagarzinho. O Senhor falou: não, deixa. Irmão, sabe aqueles cultos que os irmãos saem parecendo o Goku? Era gente voando, gente subindo, o negócio caindo para trás, criança babando, foi aquele negócio. Irmão, foi aquele rolo, que bom, sabe aquele rolo gostoso, aquele poder de Deus. E foi gente, eu lembro que Jesus batizou mais de 80 com o Espírito Santo. Mãe, eu lembro de pai e mãe pegando o filho assim, arrebatado, e pegando, fazendo balança caixão, e jogando no carro, no final da vigília. E eu olhava para o Henrique, ele assim, ó. Eu falei: meu Deus. E eu preguei, irmão, que eu rodei, eu pulei, eu chorei. Tudo que eu pedi, Deus fez o contrário. E a hora que terminou o culto, a gente saiu, já estava amanhecendo. Eu peguei o carro, eu falei: não vou falar nada. Nem vou perguntar para ele se ele gostou. A hora que a gente pegou a rodovia, o boca aberta do meu amigo virou para ele e falou assim: e aí?
Ele, o que foi? Ele falou, o que você achou? Ele falou, velho, você é louco. Eu falei, como assim? Ele falou, mano. Ele falou, Tiago, você é um cara tão normal. Lá você começou a pular. Você começou a falar um balabalá. O que é aquilo? Ele falou, mano, tinha uma velhinha, que deve ter uns 120 anos. Aquela velha começou a rodar, começou a correr, parou na minha frente e começou a rodar. Rodou em velocidade 100. Que eu falei, com a idade que ela tem, na hora que ela parar, ela vai ter uma vertigem. E vai cair dura, que ela rodou, velocidade 200. Rodou uns 5 minutos, parou de rodar, olhou para mim e fez assim, ó. E não ficou tonta. Aí perguntou, o que é isso? Ele falou, mano, eu já fui em rave. 4 dias, o povo assim, agora igual vocês, o que vocês recebem? Aí meu amigo olhou para ele e falou, isso é o que a cachaça nunca vai conseguir substituir. Isso é o que a prostituição nunca vai conseguir substituir. Isso é o que o carnaval nunca vai conseguir substituir. Isso é o que a maconha, isso é que o mundo nunca vai conseguir substituir. Isso é o que? É o que faz os crentes vir 5 dias na igreja, cansado, mas glorificar ao Senhor. É o que faz esse crente levantar. É o que faz esse crente adorar. Isso é o poder do Espírito. Eu estou sentindo ele aqui. Quem está sentindo essa presença aqui? Eu posso ouvir um glória a Deus aí, a tua animação me anima. Eu posso ouvir um aleluia aqui daqueles que são pentecostais. E nós fomos tacando o Espírito Santo nele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A hora que chegou, eu deixei na casa dele. Isso aí era sexta para sábado. Segunda-feira eu chego na faculdade. Ele está com uma roda de colega assim, ó. Ele está assim, ó. Vocês têm que ir lá. E a hora que eu cheguei, ele, Tiago, ele, vem cá, eu, cala a boca. Ele, vem cá. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, fala para eles aí. Eu falei, o quê? A véia rodando lá, fala. Eu falei, cala a boca. Ele olhou para mim e falou assim, quando tem outro? Tem gente que não gosta de dar lugar, quando vem colega fica assim, não vou não, vai que ele vai pensar. Irmão, a gente fica pensando isso que acha que vai espantar. Poder de Deus não espanta. Poder de Deus atrai. Poder de Deus cria curiosidade. Meu amigo... E ele ficou, todo dia ele chegava e perguntava alguma coisa. Passou uns 3 meses, eu estou entrando na faculdade, meu celular toca, eu vejo o Henrique. Eu falei, gente... Ele falou, já chegou? Eu falei, já. Ele falou, vem aqui no bolsão tal, no estacionamento tal, meu carro é tal. A hora que eu cheguei lá, pastor Edmar, estava com a mão no volante assim, ó. Aí eu cheguei, eu falei, oi? Ele, eu falei, tá tudo bem, criatura? Ele, entra aí. Sentei no banco de trás, ele, Tiago, sabe por que eu só venho para a faculdade com camisa de manga comprida? Eu disse, por quê? Ele abriu a camisa, estava todo mutilado. Ele disse, faz 2 anos que eu sofro de uma depressão profunda. Me cortar com estilete, com faca, não está resolvendo mais. Eu estou arrancando pedaços da minha carne com alicate. Só que ontem, eu tive uma briga muito feia com os meus pais, eu decidi que hoje eu ia tirar minha vida de vez. Peguei o carro e falei, a hora que eu pegar a rodovia, o primeiro caminhão que vir, eu vou acelerar ao máximo e vou fechar o olho, não quero mais viver. Só que antes de pegar o acesso para a rodovia, estava tendo uma reforma, eu tive que esperar no pare e siga. Enquanto eu estou esperando ali, sem querer, eu esbarrei no rádio. Estava conectado o pendrive que você me deu.
E começou a tocar uma canção. Eu falei, qual canção? Aquela que diz, Santo e... Olha, já não recebia nada. Espírito és bem-vindo. Olebarayasa Remandore Calabarasaraba Chore Baracantoriande Candera Banchore Labarahasai. Ele disse, Tiago, eu comecei a tremer dentro desse carro. Eu nunca rezei na minha vida. Foi com essas palavras que ele disse, eu nunca rezei. Só que eu comecei a tremer, mas a hora que chegou essa parte aqui, ó. Vamos provar o quão real. O Espírito Santo não é uma filosofia. O Espírito Santo não é uma ideia. O Espírito Santo não é fruto da criação do homem. Filosofia não cura. Filosofia não transforma. Filosofia não liberta. O que liberta é o poder do Espírito Santo. Paulo, quando foi pregar, ele disse, quando eu fui ter convosco, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas eu falei a vocês em demonstração de poder. Poder. Orebala. Poder. Só Deus sabe como está o meu coração aqui nesta noite. Mas eu sou profeta de Deus para alguém aqui. Você vai sair do raso. Você vai sair de uma vida sem experiência. Você não é consumidor de culto. Você não é espectador da fé. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer, eu quero te encher, para você se tornar testemunha. 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 Xarabacandoreante labaras Alabachore badarabagaia Elialaia subicandarabagaia. Ele disse, Tiago, eu nunca orei, eu nunca rezei, mas quando chegou nessa parte eu comecei a chorar. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu fiz uma oração. Qual? Ele disse, Deus, se tu existe de verdade, senta aqui do meu lado, porque eu não aguento mais tanta dor. Arranque essa dor do meu peito. Ele disse que começou a orar e tremer. Ele falou, Tiago, eu não lembro como eu dirigi até aqui, mas quando eu percebi, eu não estava mais na pista, eu já estava aqui no pátio da faculdade chorando. E eu falei, o que é isso? E algo dizia, liga para o Tiago, liga para o Tiago. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Na hora, o Espírito de Deus me lembrou que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu abracei ele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Hoje é um rapaz casado, líder de célula, faz a obra de Deus nas faculdades, e Jesus mostrou que ele ainda batiza. Eu queria que você dissesse para alguém, hoje é noite de ser cheio, hoje é noite de ser cheio, hoje é noite de ser cheio, hoje é noite de ser cheio. Lá em cima,
Tem uma glória de Deus descendo neste ambiente. Tem uma graça de Deus descendo neste. Eu quero convidar os crentes que são batizados no Espírito Santo. Vamos mudar este ambiente. Comece a orar em outras línguas agora, vai. Comece a orar em outras línguas comigo agora, vai. Aí na galeria, vai recebendo esta presença que já está descendo nessa casa. Agora, agora, agora. Olê. Alabancho de cantarabadara sei. Alabancho rebada canda alabanore bada canda alabachandaraha. Aladoquedera bada canchore badara barralácia. Alabancho rebada lá na galeria. Tem uma nuvem que está carregada e Jesus está dizendo que vai começar a despejar a água do Espírito. Se molha, se molha, se molha, se molha, mergulha, mergulha, mergulha. Agora, agora é 22 anos cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Vai 60 segundos, vai. Vai 60 segundos, vai. Você que há muito tempo não falava em línguas, fale agora. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Receba esta glória que desce agora. Pegou, pegou, pegou. De subir lá naquela galeria, porque tem uma glória de Deus aqui, tem uma presença de Deus aqui, tem uma graça de Deus. Pegou, pegou, pegou. Xarabacadarabas. Jesus vai começar a batizar. Eu preciso aqui na frente pelo menos uns 15, 20 irmãos que sejam batizados, que falem em línguas estranhas. Sai do seu lugar e vem aqui, por favor. Venha, você que é batizado com o Espírito, mas vem falando em línguas, vem falando em línguas. Vem falando em línguas, vem falando em línguas. Isso, vem falando em línguas, vem falando em línguas. Rebanchobre candará manara baixandará badara barralaçai. Rebadacandala basuri bicanta lá baixandará barrai. Arabachore badacanta lá badara bacanda lá baixandará barrai. Alabachore bacanta lá baixandará barrai. Fica aqui, ó, perto do altar, olhando para a igreja. Orebachore badacanta arabacanda lá baixandará barrai. Alabachore bacanda lá barrai. Pastor Edmar, Deus manda profetizar para esta casa. Está chegando um tempo em que vai ter culto que não vai dar para terminar, viu? Vai ter culto que vai entrar pro turno, pro retorno. Vai começar um dia e vai terminar depois de 5, 6 dias. Aí, eu vou falar o que Deus está mandando eu dizer. Está vindo uma graça para esta casa. Alaiaco, arabachore canda labachandarabahai. Arabadacanda labadarabachai. Alabacachore canda laba. Segura. Você que está aí e ainda não fala em línguas estranhas, sai do seu lugar e vem aqui agora. Você que não fala em línguas estranhas, sai do seu lugar e vem aqui agora. Venha, 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 venha. Fica aí não, irmão, fica aí não. Fica aí não. Fica aí não. Vem aqui, olhando para mim aqui. Venha, 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 venha. Ô xerabacaia. Olha aqui, isso. Venha para cá olhando para mim.
Pode vir, pode vir, pode vir. Vem mais pra cá, isso. Venha, 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 venha. Venha, venha, pode vir, pode vir. Pode vir. Rebadacanta labachanda rabadara. Orabacanta labachanda rabacanda. Arabajoque narabacanda labachanda rabahara. Rebachore canda labanda rabacanta rabadara bahara. Lebadacanto rebalabahara basséria. Há uma graça que nascei, que é derramada sobre a sua vida. Só eu sei como tem sido os seus dias. Só eu sei que muitas vezes a dúvida vem no seu coração. Mas hoje, diante da minha igreja, eu renovo os meus projetos contigo e te digo: o que eu tenho ainda está de pé, e a minha glória te enche agora. Olha aqui pra mim. Segura. Segura, segura. Você que ainda não fala em línguas estranhas, olha aqui pra mim. Se eu falar pra vocês que falar em línguas estranhas é fácil, vocês vão acreditar? Diga amém. É fácil. Eu estava pregando esses dias, pastor Edmar, e Jesus salvou e batizou mais de 200. Uma mãe terminou o culto e falou pra mim: pastor, Jesus batizou a minha filha. Eu falei: irmã, foram 200. Ela disse: pastor, Jesus batizou a minha filha. Eu falei: foram 200. Ela disse: o senhor não está entendendo. A minha filha é muda e surda, e ela está falando em línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo é desejo. Você está com desejo? Pastor, o que você vai fazer? Você vai começar a dizer glória. Pastor, vai vir um anjo, vai colocar a mão na minha cabeça e vai puxar a minha língua? Não, a língua estranha vai vir na sua cabeça. Pastor, já veio. Quando veio, tem 3 coisas que nos impedem. Primeiro, você pensa assim: meu Deus, será que é da carne? Deus, será que isso aqui que eu estou sentindo é de mim mesmo? Não é assim? Segundo, a gente pensa: meu Deus, será que é imitação? Parece que eu estou imitando a língua do meu pai, do meu tio, do meu irmão. E terceiro, tem gente que pensa: será que é o diabo, irmão? Carne não é, porque a carne aqui já foi queimada. Imitação não é, porque quem manda no seu consciente é o Espírito Santo de Deus, e o diabo não está aqui dentro. Jesus já batizou uma ali, ó. Coloca a mão no seu coração, você que não é batizado, e a hora que nós começarmos a orar, os irmãos aqui vão nos ajudar. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu desejo falar em novas línguas. Me enche nessa noite, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu prometo que não vou parar de dar glória até o Senhor me batizar. Me enche agora. Começa a dar glória, começa a dar glória. Os irmãos podem orar, os irmãos podem orar, podem orar, podem orar, podem orar. Isso, Espírito. Jesus está batizando aqui. Jesus está batizando. Tira a dúvida e ora em línguas estranhas. Ora em línguas estranhas. Isso, fale em línguas.
Jesus batizou mais uma. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Jesus batizou mais aqui. Isso. Jesus batizou mais um aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está batizando. Jesus está batizando. Abraça esse irmão que está ao seu lado e eu já encerro. Abraça esse irmão. Já tem vários irmãos aqui falando em línguas estranhas pela primeira vez. Não ore mais em português. Ore em novas línguas agora. Tira a dúvida da cabeça e pode orar. Adebueno está debaixo do fogo do Espírito. Seja cheio, seja cheio. Abraça esse irmão que está do seu lado aí agora. Abraça, abraça. Só larga dele. Depois que Jesus encher vocês dois,